Neste bloco aqui, nós vamos falar da ida do nosso presidente Márcio lá para Brasília para tratar na Secretaria Nacional de Segurança Pública de questões relativas aqui, principalmente ao porte de arma, né, Márcio? Isso, Vilar, isso aí. Nós tivemos uma reunião, uma agenda com o secretário nacional de Segurança Pública, o Dr. Mário Sarrubo, né? E, assim, quando a gente está em Brasília, cara, sempre surge alguma coisa, né? Sim. Então, a gente teve outras agendas também, né? Vou falar primeiro da reunião com o secretário. Isso é a principal, né? Isso, e depois a gente trata das demais. Bom, antes de falar sobre a reunião em si, eu vou falar sobre quem é o secretário Dr. Mário Sarrubo. Ele foi Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, Sim. né? E ele atuou aqui no Ministério Público mais de 20 anos, que 25 anos aqui no Ministério Público. Inclusive em ações que diziam respeito à Guarda Civil Metropolitana. Ele deu na DIN 39, lá na DIN 39, da emenda 39, ele deu parecer e tal, né? Então ele é uma pessoa que conhece muito de segurança pública, conhece muito de guardas municipais. Sim. E o principal, ele é defensor das guardas municipais. Isso é bom. Ele, inclusive, lá falou pra gente que, enquanto exercendo o cargo lá de Procurador-Geral do Estado, toda vez que caía alguma ação questionando o poder de polícia das guardas municipais, principalmente no que se refere à prisão, Sim. ele falava pela manutenção da prisão, porque as guardas são efetivamente dotadas de poder para fazer Sim. esse tipo de atuação, né? Então, Dr. Mário Sarrubo sempre compôs uma área técnica, né? Ele é muito, muito, muito inteligente, muito, muito por dentro dessas questões. Sim. E agora ocupa uma posição privilegiada, assim, para a gente, Destaque, porque ele está Exatamente. no maior órgão de segurança pública abaixo do Ministério da Justiça, Exato. né? Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então foi uma conversa que fluiu bem, Boa. ô Vilar. Por quê? Principalmente porque ele conhece do que ele está falando, né? Sim. Então a gente levou demandas que, quando a gente fala para uma pessoa que é política e não é técnica, a demanda se soa estranha. Exatamente. Porque o camarada vai ter que aprender aquilo para depois ele tomar uma opinião sobre aquilo. Exato. Com o Dr. Mário foi o contrário. Ele já sabia. Então, quando a gente apresenta as coisas, ele já tem opinião formada sobre isso. Sim. E aí ele fala o lado político. O que o governo pensa sobre isso, né? Então, foi legal. Primeira demanda que a FenaGuardas levou, eu estive lá junto com a Rejane, a presidente do SIGMUC, e o VEC, que é o presidente da FenaGuardas. Primeira demanda, PEC 57. Essa é, assim, acho que é talvez a prioridade hoje para a gente falar enquanto FenaGuardas. Nós fomos pedir à Secretaria Nacional de Segurança Pública que apoie o andamento da PEC 57. Por meio de quê? Por meio de conversas com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para que ele, né, despache lá a PEC para o andamento dela. Sim. Né? Bom, primeira coisa, ele falou que o Senasp hoje é entusiasta das guardas municipais e eles entendem que as guardas municipais devem realmente ampliar. Então, a gente já tem um bom direcionamento com isso. Sim. Segunda coisa, o Senasp está em conversa direta com a deputada Adriana Corsi, que foi lá a presidente da Comissão de Segurança Pública, né? Ela é da Comissão de Segurança Pública, não é a presidente, né? Isso, entendi. E que então, fez a audiência pública. Isso. Então, o Senasp está em conversa direta com a Adriana Corsi. Isso para a gente fortalece também. Né? Então, a gente saiu lá com uma boa expectativa de que... E, relembrando, né? Ela é delegada de polícia. Isso. Né? Ela foi a secretária de Segurança de Goiânia e armou a Guarda de Goiânia. Isso. Então, ou seja, vamos dizer assim, estamos em boas mãos, né, nesse quesito, né? Isso. Segunda pauta, a gente foi falar sobre os programas do Sistema Único de Segurança Pública criados pelo Ministério da Justiça, que, por enquanto, não inclui as guardas municipais, que é o Compra SUSP e o Escuta SUSP. Eu vou explicar cada um dos programas para vocês. O Compra SUSP é um programa de compra, de aquisição, de... O pessoal faz aquelas... Ata, né? Ata de registro de preço, exatamente. E ele vai funcionar nacionalmente. Sim. Então, vamos supor, existe uma ata de registro de preço e ela é, obviamente, mais favorável, qualquer município, qualquer estado vai poder aderir a essa ata e vai fazer essa compra desse material de segurança pública, né, com preços mais vantajosos. Sim. Quem está incluso hoje? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, né? A Polícia Penal, os institutos de criminalística e tal.
As guardas municipais não estão inclusas, nós vamos pedir para que elas fossem inclusas. Sim. E ele falou assim, é uma questão de tempo. Nós já tomamos a decisão, as guardas vão estar inclusas no Compra SUSP. Então, vocês vão usar o Compra SUSP também, é uma questão de tempo. O Escuta SUSP é um programa voltado à saúde mental do policial. São várias ações que visam o estabelecimento, a manutenção da saúde psíquica, a saúde mental do policial, né? Não está claro ainda como que isso vai funcionar, mas por enquanto ele não estava abrangendo as guardas municipais. Temos o compromisso da Senasp de que, numa questão de tempo, eles vão incluir também as guardas municipais no Escuta SUSP, né? Importante. Se a gente tiver, por exemplo, um auxílio psicológico, para a gente é de toda a valia. Com Né? certeza. Quanto mais, melhor. Quanto né? mais, melhor, exatamente. Uma outra pauta que a gente entrou lá, Vilar, é o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, e a gente levou algumas questões para o Secretário Nacional de Segurança Pública que são, assim, de primeiro interesse para a gente. Vamos lá. O nosso porte é estadual, né? E para quem tem residência em outro estado, pode fazer o deslocamento armado, mas Limítrofe, né? o estado limítrofe, exatamente. O porte, ele é estadual e a gente quer o porte nacional. Isso precisa mexer na 10.826, não dá para fazer pelo decreto. Exatamente. Tem que ser mexido na 10.826, né? A segunda coisa, o aposentado, ele perde o porte por prerrogativa de função e vai ter que requerer um porte lá... Como qualquer cidadão. Como qualquer cidadão, exatamente, o porte do cidadão. Sim. E aí ele precisa justificar a efetiva necessidade. Na efetiva necessidade, ele vai lá e escreve assim, fui policial a vida inteira e agora estou aposentado. E as superintendências regionais não estão aceitando essa justificativa como justificativa para a manutenção do porte. Sim. Então, a gente pede que essa alteração na 10.826 inclua o porte por prerrogativa de função estenda aos aposentados, Exatamente. já que ele executou a função durante a vida inteira, né? E, para aquele servidor... Para aquela guarda, por exemplo, que não fez o convênio com a Polícia Federal, porque a guarda que fez o convênio com a Polícia Federal emite o porte, ok. A Guarda Civil que não fez o convênio com a Polícia Federal, os guardas pedem aquele porte por prerrogativa de por função. prerrogativa de função. Para a própria federal emitir, né? Isso. Aí a Polícia Federal vai lá e pede lá a justificativa, né? Sim. A efetiva necessidade. Quando ele escreve lá, sou guarda civil, guarda municipal, tal, eles não aceitam. A gente pede também que seja editada algum tipo de portaria, tal, para que a efetiva necessidade seja presumida no Sim. caso de guardas municipais. Sim. Né? E eu levei uma demanda especialmente aqui de São Paulo, que é a questão da emissão da identidade funcional. Né? Aliás, quero até fazer um parênteses aqui, que assim, a gente tinha um problema muito grande de emissão de identidade funcional e nós temos um rescaldo desse problema. Sim. Né? O problema muito grande é que a gente chegou lá em março, abril, e a Polícia Federal, com o convênio vencido, a Polícia Federal não emitiu um porte sequer. Não tinha emitido nenhum porte sequer. Não foi problema de tramitação de documentos, porque lá em dezembro, a Secretaria já mandou lá o pedido de renovação do convênio e tal. Por algum entrave burocrático, ficou parado na Polícia Federal, na Superintendência Regional de São Paulo e tal. Nós conseguimos aquela reunião em Brasília com o delegado-geral de Polícia Federal. Sim. Depois disso, destravou o convênio foi assinado, e aí aquela situação problemática que não emitia nenhum porte foi solucionada, Exatamente. porque passou a emitir. Tanto que na primeira leva chegaram 450 portes. Sim. No primeiro lote, já chegou 450 portes. Só que aí gerou o rescaldo do problema. Qual Sim. que é? A Polícia Federal não tem capacidade de atender toda a demanda Exato. em um curto período, Exato. né? Se vocês assistirem os vídeos anteriores, vocês vão falar assim, gente, alguém vai ser o primeiro, alguém vai ser o último. Esse último... E outra, é cíclico, provavelmente, né? Porque, assim, você tem o cara que estava represado, você tem o cara que, a partir daquele momento X, vai entrar no processo. Isso. Tudo isso vai estar lá na Polícia Federal, né? E aí, a Polícia Federal ela não trabalha necessariamente com a ordem de chegada que a DIP manda a documentação. Porque a DIP pegou lá, por exemplo, de dezembro... Isso eu sei bem. De dezembro a março, quando estava sem emitir nenhum, a DIP foi só enviando. E os processos foram lá ficando parados lá. Foi fazendo uma pilha aqui, tal. Quando começou a emitir, eles não pegaram assim, deixa eu ver qual que chegou primeiro para eu fazer primeiro. Aí eles pegaram assim, qual que tá em cima aqui? Isso tá em cima. Foi assinando e soltando. Eu sei bem, viu, Marcelo? Porque assim, em 2007... nós tivemos lá uma conversa com uma empresa de armas, ela estava trazendo a Glock para o Brasil, né?
380. E aí fui lá, conversei com alguns colegas da Casa Verde, outros de outras unidades da Norte. Sei que foi mais ou menos uns 15 colegas que nós fechamos um pacote para adquirir as nossas Glocks 380. Então eu fui o primeirão. Cheguei lá, fui o primeiro a adquirir. Aí beleza, né? Estão esperando lá a burocracia. Daqui a pouco sai de um, sai de outro, sai de meu nada. Uhum. Aí eu fui lá na Federal, falei, escuta, e aí? Não, é que estamos aguardando nota fiscal. Aí eu peguei ar, né? Fui na empresa lá, falei, escuta, eu fui o primeiro, como é que vocês... Aí eles me deram aqui, ó, a nota tá protocolada. Aí eu peguei a nota e cheguei lá e falei, escuta, ó, a nota tá protocolada. Aí a moça que não era uma policial falou assim pra mim, o senhor tem que aguardar. Tá bom, tô esperando lá, né? 2 horas depois, ela falou, não, você tem que aguardar na sua casa. Eu falei, não, aí não. Aí eu chamei um policial lá, conversei, e naquele mesmo dia, o meu registro já estava pronto há 2 ou 3 meses. Ele já estava pronto. Uhum. Ele só não estava disponível para alguma mão ir lá e pegar. Tiveram que procurar em algum lugar lá, que eu, obviamente, não entrei na área restrita lá para saber o que tinha acontecido. Então, assim, a gente percebe que... E outra, naquela época, não havia demanda dos CACs, Sim. que agora estão na Federal. Uhum. Né? Os CACs... Então, Sinarme. Então, eles estão tudo no Sinarme, que antigamente era Sigma. Era Sigma. Então, ou seja, estão na Polícia Federal. E eu acredito que não deve ter aumentado muito assim a quantidade de mãos para desenrolar isso aí, né? Ah, sim. Então explica um pouco, né, desse... aumentou a demanda. Desse gap aí, desse atraso, né? Então, resumindo, nós tínhamos um problemão, resolvemos o problemão. E aí o sindicato tem total responsabilidade nessa resolução. Sim. Né? Nós procuramos lá a Polícia Federal em Brasília e participamos, o Evandro esteve lá participando da reunião lá para resolver esse problema. Aí gerou o rescaldo que são as funcionais que a Polícia Federal não tem capacidade de emitir a quantidade tão grande em curto período, Sim. né? Então a gente tem pessoas ainda até hoje com restrição por causa da funcional. Tem gente que é lá da primeira turma lá, que entregou o documento, e tem gente que foi entregue o documento agora e tal, né? Buscando solução para isso, qual que foi a pauta que eu levei especialmente para São Paulo? Eu pedi ao secretário nacional de Segurança Pública que estudasse, por meio de decreto ou por meio de normativas internas, uma alteração no convênio para que a Polícia Federal apenas emitisse o número do porte. Sim. E toda a gestão documental fosse feita pelas guardas municipais. Sim. Como que funciona hoje? Eu emito lá todas as minhas certidões, entrego na DIP, a DIP escaneia tudo aquilo ali, monta um processo C e manda para Polícia Federal, né? Tudo escaneadinho, documentado e tal. O que a gente quer é que não exista esse procedimento. O procedimento seja inverso. A Polícia Federal lá espeça lá os números de porte de 1 a 10 mil. Sim. E fala assim, esses portes são da Guarda Civil Metropolitana. E aí a Guarda Civil Metropolitana pega o número de porte, recebe a documentação e atribui ao... Isso, exatamente. Aí foi levantada a questão, como que se audita isso? A auditoria disso pode ser feita pelo Sinesp-CAD, que é o sistema de informação que troca informações entre governo federal e município de São Paulo. Sim. O município de São Paulo adotou o Sinesp. Sim. Então, é possível que, por exemplo, a DIP, eu tenho aqui 5 números de porte. O porte 1 foi para o José, o porte 2 foi para o João, o porte 3 foi para a Ana, o porte 4 foi para a Maria, o porte 5 foi para a Renata. Ele cadastra essas informações no Sinesp-CAD, a Polícia Federal tem acesso e consegue auditar isso facilmente. Essa foi a proposta que a gente levou lá para o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarru, né? Para resolver esse problema que a gente tem de funcional aqui, que a gente vai na DIP, a DIP fala assim, mas eu mandei. Você vai na Polícia Federal, a Polícia Federal fala o que falou para você. Aguarde. Aguarde. Minha perna é curta, tem um monopólio, eu não tenho servidores suficientes, aguarde. Né? Não dá ele sequer se preocupa em dar uma resposta individual. Sim. Se você levar lá o seu nome, por exemplo, ele sequer se preocupa em dar uma resposta individual. A proposta é resolver esse problema. O que o secretário falou? O secretário falou assim, não é tão simples. Né? Não é tão simples. É uma coisa que não se pensa isso a curto prazo, porque tem que consultar delegado-geral de Polícia Federal, superintendências regionais, porque nem toda superintendência regional se comunica corretamente com a própria Delegacia-Geral de Polícia Federal, né? E, principalmente, o próprio ministro vai ter que entender o problema... Vou querer essa política ou não vou querer, o aval. Ele falou que até entende que a proposta visa tirar uma sobrecarga da Polícia Federal, até Sim. entende, ok, mas que ele não pode dar uma resposta sem ouvir o delegado-geral de Polícia Exatamente. Federal. Não é assim, né? não é algo de autonomia dele, né? Exatamente. Ele precisa consultar outros muito órgãos. técnico. Às vezes, tem
um empecilhozinho que pode impedir isso, né? Sim. De qualquer forma, a proposta foi levada. Sim. A nossa atribuição aqui é buscar solução para problemas, né? Exato. A gente buscou solução para o problema funcional no comando, não encontramos solução. Fomos para a Polícia Federal deu uma resposta bem, né, de qualquer jeito lá. E então vamos levar para quem pode resolver, que é o Secretário Nacional de Segurança Pública. De qualquer forma, isso foi documentado, viu, gente? A gente não foi só falado, a gente levou um ofício, né? Sim. Detalhadamente, com todas essas coisas que a gente quer. O ofício foi protocolado pela FenaGuardas. Sim. Uma outra coisa, Vilar, que a gente pediu lá para desburocratizar e destravar é a aquisição de arma restrita para seu uso particular. Sim. Porque nenhuma superintendência regional está soltando ainda, muito embora o decreto nos autorize a aportar a arma restrita, as superintendências estão aguardando, acho que uma instrução normativa que é emitida por Brasília pela Delegacia Geral. A gente pediu, se puder viabilizar logo essa instrução normativa para que as superintendências regionais comecem. Tem bastante registro represado, viu? Um monte de registro represado. Aí vai gerar o rescaldo, né? Que são aquele lá, o primeiro registro é emitido no primeiro dia, o último registro só Deus sabe, né? Esperemos que as nossas já estejam resolvidas, né? E assim, o resumo da reunião foi isso, né? Foi uma reunião bastante proveitosa, porque tem um rapaz lá que chama Márcio Matos. Ele trabalha na Senasp, mas ele roda o Brasil inteiro participando de eventos de segurança pública. Então, ele aqui em São Paulo ele já teve alguns eventos, tal, Curitiba e tal, né? E o Márcio Matos conhece muito bem as guardas. Conhece muito bem mesmo, e do cenário nacional, Sim. eu falo. Porque a gente encontra ele, por exemplo, no Eneguam, né? E esses encontros aí que acontecem, ele está sempre presente. Então, quando você fala guarda municipal para esse camarada, ele sabe do que a gente está falando, né? Exato. E principalmente porque, palavras do secretário, o governo e a Senasp são entusiastas com as guardas municipais. Eles entendem que a Guarda Civil Metropolitana, as guardas municipais, exercem aquele tipo de policiamento que é o mais proveitoso, Sim. que é o policiamento preventivo e comunitário. Eles têm essa visão, isso pra gente, assim, foi um avanço significativo. Só um detalhe, Vilar. Nós fomos a primeira entidade, a FenaGuardas foi a primeira entidade a ser recebida pelo Secretário Nacional de Segurança Pública. Eles, assim, têm uma agenda lá complicada de entrar, Sim. e a gente conseguiu essa agenda. E aí, palavras do secretário, ele falou assim: todos os projetos de lei ou projetos de emenda à Constituição que envolverem guarda municipal, nós vamos chamar a FenaGuardas para conversar. Isso pra gente, assim, foi, sabe, foi bom ouvir isso. Sim. Porque significa dizer que o governo quer diálogo com os trabalhadores, né? Quer diálogo com as instituições, e aí vale o puxão de orelha no prefeito, no secretário e no comandante, porque o prefeito, o secretário e o comandante podem fazer essa interlocução direta com o secretário. Sim. Tem certeza que ele atende. Porque ele foi procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, ele conhece muito bem a Guarda Civil Metropolitana, né? Exato. Então, eles querem ouvir isso da gente. Eles querem ouvir quais são as necessidades, eles querem entender a necessidade para quando for legislar, for normatizar qualquer coisa, a norma saia já... Ouvir os operadores, que obviamente, a tendência de dar problema é menor, né? Exatamente. Não precisa fazer para refazer. Exatamente. Né? Mas foi isso aí. E a gente segue as agendas. Além dessa agenda, nós tivemos uma agenda, Vilar, na liderança do governo no Senado, né? E aí, assim, tem que separar o que é liderança do governo e o que é liderança do PT, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Liderança do PT é a liderança do partido. Às vezes o líder do governo não é do PT, né? Exatamente. Essa é a pegada. A gente foi lá no gabinete do Jacques Wagner, né? Para tratar do quê? PEC 37. Sim. A PEC 37 teve aquela movimentação na CCJ, gerou toda uma expectativa de que ela seria votada já entraria em plenário e tal, e a gente foi lá pedir para que fosse feitas algumas alterações no texto, né? Dentro, se isso ainda for possível, dentro das possibilidades de fazer essa alteração no texto. Pois bem, a expectativa é que a PEC 37 não tenha esse andamento tão rápido. Entendi. Quanto se esperava, né? Porque ela fica igual a PEC 37, a PEC 57, né? A PEC 37 ficaria igual a PEC 57, aguardando despacho, para plenário. Né? Então, não tem expectativa de ser votada muito rapidamente. Sim. Mas a gente tem um compromisso da liderança do governo de que, se ela for pautada, a FenaGuardas vai ser chamada.
Bom, Se ela for pautada, a FENAGuardas vai ser chamada. Para quê? Para conversar. sim. Para conversar, para discutir e tal. Né? A gente tem alguns receios quanto a essa PEC 37. Sim. Não porque ela não só não resolve o nosso problema, Sim. mas porque ela pode causar outros problemas. Exato. Principalmente atrapalhando a 57, né? Exatamente. Então, a gente está acompanhando lá a PEC 37 também, junto à liderança do governo no Senado, né? Fora isso, peguei o avião, voltei para casa e estamos aqui gravando hoje. Exato. Eu quero deixar claro aqui, Vilar, que assim, a luta em Brasília ela é muito cansativa. Bastante. O VEC estava usando aquele aplicativo, acho que é Strava, um aplicativo que conta passo lá, conta quanto você anda e tal, não sei o quê. Cara, num dia a gente chegou a andar 12 quilômetros dentro do complexo Congresso Nacional. Porque não é pequeno. Não É é grande, pequeno, é é grande e tem muita agenda. É. Então você vai, anexo 2, anexo 3, anexo 4, Senado, Ministério, e você fica pra lá e pra cá. Aí nos anexos, cada anexo você sobe andar, desce andar, vai pra lá, vai pra cá. Não Cara, é fácil. 12 quilômetros num território que talvez não tenha 2 quilômetros quadrados, É. né? Então, assim, é muito cansativo. Chega no final do dia, cara, a gente tá assim, a perna desgastada, o sapato, né? Eu tava conversando com o Fernando, Pé doendo. Fernando Coelho, né? Fernando Coelho. E o Fernando falou assim, para aprovação do SUSP, lei 13765, né? Isso. 675. 675, é. 13675. Ele falou assim, para aprovação do SUSP eu acabei com o sapato. Né, o Fernando na época era diretor do nosso sindicato e ele estava muito presente lá em Brasília fazendo essa... Para aprovação do SUSP eu acabei com o sapato. Ou seja, o Fernando percorreu de 12 a mais quilômetros no Congresso Nacional buscando inserir a gente no SUSP. Sim. Porque a gente estava lá de fora e aí, por meio de conversa, conseguimos ser inseridos lá, né, no Sistema Único de Segurança Pública. Aí eu falei pro Fernando, você vê, Fernando, você acabou com a sua saúde, você se dedicou, a gente tá na lei para chegar um infeliz e falar assim, olha, agora eu consegui que as guardas são segurança pública. Pô, cara, é desmerecer o trabalho dos outros, sabe, cara? Exatamente. Eu falei isso, Fernando, é injusto, né, meu? E agora a gente tá lá, cara. Né? A gente tá lá construindo uma coisa, né? Buscando o porte nacional. Aí sai lá uma lei lá do porte nacional, alguém entra com uma ação babaca no TJ e fala assim, ó, a guarda tem porte nacional? Aí o TJ fala, tem. Tá vendo? Eu consegui o porte nacional. Poxa, né, meu? Né? Então. E assim, a própria conversa que você teve. Porque o procurador já entendia, né? Aham. Antes de qualquer outra coisa. Sim. Ele já dava o despacho favorável, né? É lógico, né? Quando a gente fala favorável, tem coisas que alguns colegas, não só guardas, mas como policiais militares, fazem no seu dia do serviço que não dá, não é inadmissível. Aham. Aí óbvio que a justiça vai bloquear. Né? Não tem Mas como. aquilo que está dentro da normalidade, ou seja, da fundada suspeita, né? Quando caiu na mão dele, independente de ter aprovado ou não ter aprovado, de ser da justiça ou não ser da justiça, ele dava o parecer. Com base no quê? No que a lei já diz. SUSP, o Código de Processo Penal, né? A 13.022 e a própria Constituição. Constituição Federal, exatamente. Bom, para encerrar, FENAGuardas continua em Brasília, a gente tem escala de diretores, são 21 sindicatos que compõem a federação, e nós temos escala de diretores. Toda semana tem alguém em Brasília. Então, vai ter o recesso a partir do dia 18. No recesso não fica ninguém lá, mas voltando, a gente continua na luta para aprovar os nossos interesses. É isso aí.